Olá, sejam bem-vindos novamente à disciplina de Desenho Técnico 1. Hoje nós vamos para a aula 5. Vamos ver então os conteúdos de vistas auxiliares, vistas de detalhe e exercícios de vistas ortogonais cotadas. Bom, inicialmente, como um exemplo, tomei aqui então uma peça que está representada em perspectiva isométrica, com suas devidas cotas. E aí, os exercícios que eu tenho comentado com vocês é de simplesmente pegar o espaço útil, né, para não ter que, já que nós fizemos inicialmente um trabalho sobre essa parte de margem, legenda, sublegenda e caligrafia técnica. Então, como nós estamos vendo vistas auxiliares, né, então é interessante que só se tome esse espaço que é de 180 milímetros por 240 milímetros, para agilizar, então, né, para trabalhar mais diretamente com as vistas, tá bem? Isso, claro, esse tamanho que eu expliquei para vocês, né, essas dimensões de 180 a 240, tomando-se por base que somente existe uma peça projetada, né, graficamente nesse espaço, né, que aí nós temos somente uma linha aqui a ser preenchida na sublegenda, né. Conforme aumenta o número de peças dentro desse formato, vai se diminuindo, então, a dimensão de 240, porque eu vou ter que aumentar o número de linhas aqui, tá? Mas, tomando esse espaço por base, já que nós vamos desenhar apenas uma peça, né, aumentei ele aqui só para melhorar a visualização. Então, eu vou, inicialmente, pegar a peça, fazer um esboço, né, e colocar as cotas. Né? Faço as vistas, claro, coloco todas as arestas, né, visíveis, não visíveis, linhas de simetria, linhas de centro. Depois começo a fazer a cotação. E aí, então, eu tenho as dimensões, né, tanto vertical como horizontal, para que eu consiga, então, posicionar essa peça lá dentro desse espaço útil. Para que aqui, ó, não fique, né, com a centralização, não fique um espaço menor, né, e outro maior, né, um menor e o outro maior, né, para que eu consiga, então, centralizar de forma melhor. Claro que essa centralização não tá ruim, se no trabalho de vocês estiver assim, já está interessante. O que deve se evitar é fazer com que as cotas fiquem muito próximas das margens, né, de uma das bordas, um dos lados, e o outro fique sobrando muito espaço. Também tem que ser feito, então, uma centralização. E para isso vocês vão precisar saber quantas cotas vocês vão colocar, vocês vão posicionar em cada uma das vistas, né? Levando em consideração aquelas regras que nós falamos. As cotas, elas devem ser, uma delas, né, uma das regras é que as cotas devem ser o quanto mais próximos possível dos detalhes, tá bem? Então, aqui, ó, uma informação que não tinha passado para vocês, essa linha de simetria, né, ou linha de centro, ela deve ultrapassar a linha, a aresta visível, né, ou pode ser até uma aresta não visível, mas ela deve ultrapassar né, a aresta, tá bem? E por que tem que ultrapassar? Porque ela tem que ser diferenciada das demais, indicando que ali possui uma profundidade, tá bem? E que se ela vai até o final da peça, né, ela ultrapassa aquilo ali, então é entendido que nesse local existe um orifício com uma certa profundidade e que ela, a princípio, atravessa, né, essa superfície. Aqui também, na linha de centro, tá? Essa aqui é uma linha de profundidade e essa aqui é uma linha de centro. Também tem que passar 1 milímetro. Como essas duas circunferências aqui, né, essa semicircunferência e essa circunferência aqui, as duas estão concêntricas, ou seja, com o mesmo centro, mesmo elas tendo tamanhos diferentes, elas possuem o mesmo centro. Então, eu uso a mesma linha de centro. E aí, então, ela deve ultrapassar a última circunferência que possui esse mesmo centro. Se elas tivessem dois centros diferentes, vocês iam notar que iria aparecer aqui
mais uma linha, né? Uma linha a mais aqui. Então, como eu só estou vendo duas, né, que fazem o cruzamento, quer dizer que as duas estão com o mesmo centro. Se tivesse mais uma, vocês entenderiam, então, que as duas não estão concêntricas, tá bem? Então, todas as linhas de centro de simetria, elas devem ultrapassar as linhas, né, para indicar que existe, então, uma certa profundidade. Isso também acontece lá com a indicação, né, linhas de corte, né, por onde passa o plano de corte, mas isso nós vamos ver mais adiante, tá bem? Então, as linhas de simetria, eu quero que vocês notem aqui que a peça, ela não é totalmente simétrica nos dois planos, tá? Ou seja, essa, digamos assim, essa borda, né, essa orelha, ela possui um orifício de 12 milímetros, né? E aqui é um furo oblongo, né, com um diâmetro de 16, que é passante, né? E ele não está contemplado, né? Então, em toda a borda. Então, esse lado, né, da peça e esse aqui são bem diferentes, tá? Então, só que o lado, digamos, do observador, entendendo que aqui é a vista frontal, essa metade da vista frontal com a posterior, elas duas são iguais. Então, a linha de simetria, vocês notem que ela está passando nesse sentido, ou seja, esse lado da simetria aqui, esse lado esquerdo aqui da linha de simetria, é igual ao lado direito dessa linha de simetria. A mesma coisa acontece aqui. O lado aqui, olhando para essa vista, né? O lado de cima e o lado de baixo são iguais. Nessa vista aqui, já não dá para dizer que eu posso fazer uma linha de simetria. Não tem como fazer, porque os dois lados não são iguais, né? Tomando-se por base como se aqui fosse a simetria, esse lado aqui não é igual àquele. Então, eu não posso fazer a indicação de uma linha de simetria. E a linha de simetria, ela é muito importante, né? Ela é muito boa para colocação das cotas. Que isso nós vamos ver no próximo slide. Então, notem aqui, ó, o que acontece. Essa linha aqui, que muitas vezes, tendo-se por base aqui a vista frontal e aqui a lateral esquerda, na projeção em primeiro diedro, essa linha aqui parece que não existe, né? Porém, não existe mesmo. O que nós estamos enxergando aqui é aquela aresta lá atrás. Né? É o que aparece dessa abertura aqui, eu consigo ver aquela aresta lá atrás. Então, tem que tomar cuidado, alguns trabalhos estão chegando com essa vista aqui, né? Não considerando o que existe atrás, tá bem? Então, aqui outra coisa que dá para ser visualizada, né, é que as duas circunferências aqui, essa semicircunferência e essa outra aqui, possuem o mesmo centro, tá? Mas como uma é menor que a outra, eu consigo visualizar ela inteira, né? Eu consigo visualizar dessa vista. Então, dessa forma, ela também aparece lá, tá? Muito bem. Então, a questão da linha de simetria, por que ela é tão importante? Se eu sei, né, vamos começar com essa vista aqui. Se eu sei que a largura dela aqui é 40 milímetros, eu não preciso colocar a dimensão em relação ao centro, tá? Mas se eu quiser, não tem problema nenhum. Mas qual que será que é essa dimensão aqui? Da borda até o centro. Como é uma linha de simetria, a linha de simetria ela tem que passar pelo centro da peça. Então, como aqui é 40 milímetros, necessariamente esse valor tem que ser 20 milímetros, porque está passando pelo centro. A mesma coisa aqui, ó. Se eu colocar essa distância aqui, não está errado, tá? Eu não estou fazendo duplicação. Mas se eu sei que a medida é 50 milímetros e aqui é 32, é só eu fazer uma medida menos a outra e eu vou ter, então, essa distância aqui. Se vocês entenderem que é importante fazer a colocação dela, dá para ser feita, tá bem? Mas o que eu já tinha comentado com vocês, tomando-se por base tomando-se
uma base, né, como referência, é mais interessante porque as cotas não vão ficar encadeadas, né, e eu consigo ter uma sequência de cotação, que aí eu não vou conseguir esquecer, né? Eu tenho que verificar todos os detalhes. Qual que é o primeiro detalhe que eu tenho que cotar? Aqui é essa distância aqui. Depois a próxima cota, né? Sabe-se lá das regras que deve-se evitar ou não se cota a borda de circunferência, deve-se cotar o centro. Então, o próximo detalhe aqui é o centro, né? Como os dois centros possuem a mesma distância, os dois têm a mesma distância em relação à borda, porque eles são concêntricos, eu não preciso cotar aquele centro lá, tá? Eu vou estar fazendo uma duplicação de cotas, além de que eu vou estar cotando entre vistas. Então, não é necessário, porque aqui eu já tenho a indicação de que os dois possuem a semicircunferência, e a circunferência, né, a de 16, de diâmetro 16 e de diâmetro 12, possui o mesmo centro, então eu não preciso ficar cotando as duas. Da mesma forma aqui, ó, eu tenho uma cota de 12, depois uma de 68, e qual será que é essa medida? Na verdade, eu teria que fazer 80, né, dividido por, aliás, 80 menos 68, eu vou ter essa medida aqui, né, que também é 12 milímetros. Eu posso colocar essa medida? Até posso. Ela deveria ficar aqui, nesse nível aqui, né, 12 milímetros em relação, eu não posso fazer juntamente com essa cota, nesse mesmo nível. Por quê? Porque ela é de primeiro nível, então eu teria que colocar essa dimensão. Tá bem? Da mesma forma aqui, ó, como eu tenho uma linha de simetria na peça, eu já coloquei 12 milímetros. Se tem 12 milímetros desse lado, com certeza desse lado eu também tenho 12 milímetros. É necessário colocar? Não. Não por quê? Porque a simetria aqui já está me indicando que é igual. Tá? Da mesma forma que a linha de simetria passando pela linha de centro da circunferência já me indica que essa circunferência de 16 milímetros, está apagado aqui, mas anteriormente dava para ver, 16 milímetros, ele passa pelo mesmo, né, pela mesma linha de centro, então quer dizer que ela é centralizada na peça. Claro, e por isso que eu posso traçar uma linha de simetria, porque se ela estivesse mais para um lado do que para o outro aqui, os dois lados não seriam iguais. Então, necessariamente, se eu tenho uma linha de simetria, ela deve passar, né, na linha de centro, tá? Então, por isso que eu também não preciso colocar essa cota aqui, né, que seria a mesma que essa aqui, porque eu sei que se ela tem 40 milímetros, a linha de simetria ela está a 20 milímetros, independente de cada borda, independente da borda, né? Dessa borda até a linha de simetria eu tenho 20 e aqui da mesma forma. Tá bem? Então, a linha de simetria ela facilita na hora de fazer a cotação, porque não é necessário colocar muitas cotas, tá bem? Aí, a princípio, aqui ó, eu coloquei o diâmetro de 16 aqui desse outro lado, né? Deixa eu vir aqui, que dá para ver melhor. Então, eu coloquei desse lado aqui. Está um pouco distante? Tá. Poderia ser colocado aqui? Poderia. Mas aí eu teria que tirar essa cota de 40 milímetros. Né? Por quê? Porque essa cota de 40 milímetros, ela iria atravessar, né? Eu teria que fazer uma cota e ela iria atravessar essa linha de auxiliar aqui, ela ia atravessar a linha de cota. Então, não posso executar dessa forma. Então, eu teria que pegar essa cota aqui de 40 milímetros e passar para cá. Deixar de 12, colocar de 40 daqui até aqui, mas também ficaria longe da linha de centro. Então, eu preferi colocar aqui, né? E que, na verdade, se fosse utilizado dessa outra forma, não estaria errado, né? Colocar o de 40 milímetros aqui e colocar o de 16 aqui, tá? O que ia mudar é que uma ia ficar mais próxima, a outra ia ficar mais distante. Mas isso aí é do desenhista. Vocês é que vão pensar a melhor forma de executar isso aí.
ambas não estão erradas, né? Isso estão certas, então vai de cada desenhista. Então, notem que a linha de simetria sempre é importante, mas não deve se colocar linha de simetria por todas as vistas, né? Vocês viram que nessa vista aqui não existe simetria, tá? Então tem que tomar cuidado também na hora de indicar as linhas de simetria. Muito bem. Agora, alguns exemplos de vistas auxiliares. Então, nós temos algumas vistas, algumas peças, na verdade, que possuem um tipo de visualização que não dá para ser feito com vistas ortogonais. Por isso, nós temos que tomar as vistas auxiliares. Então, notem aqui que eu tenho uma vista superior e aqui uma vista da lateral esquerda. Notem que esse orifício aqui, né, que é um orifício quadrado, né, ou retangular, enfim, ele possui uma dimensão. Essa dimensão aqui, ela é representada com essa linha vermelha, tá? E aqui também. Se vocês notarem, olha aqui, ó, olha o tamanho que ela tem, é uma diagonal, e aqui, na verdade, ela é reta, ou seja, o tamanho dela é muito diferente. Então, eu não tenho como representar de forma real a peça, tomando-se por base as vistas ortogonais. Então, tem peças que não dá para fazer isso aí. Da mesma forma aqui, ó, vocês podem ver que formam como se fossem dois catetos do triângulo, e, na verdade, o que é real é a hipotenusa. Tá? Então, tem que tomar cuidado. Claro, esses catetos aqui não necessariamente são iguais, isso vai depender do ângulo, tá? Do ângulo o quê? Do ângulo dessa peça aqui, tá? Então, o que deve ser feito? As vistas auxiliares servem para fazer essa verificação real de como é a peça. Então, o que acontece? Aqui, até essa parte da peça aqui, ó, ela é representada, até a parte que é plana, né, digamos assim, a ortogonal, ela é representada como se fosse uma vista superior, nesse caso, tá? Isso vai depender da inclinação, para que lado está a inclinação. E aqui, onde ela possui essa inclinação, eu vou representar por uma vista auxiliar. Então, eu vou fazer a indicação como se eu estivesse visualizando nesse sentido, o observador está aqui de cima, está observando aqui, e aí eu vou posicionar a minha vista DA, né, da posição A, né? Então, eu consigo fazer essa cotação real da peça, tá? Porque ela não está deformada, né, por causa das projeções. Então, notem que aqui não tem, né, por isso que lá nas regras diz deve-se evitar esse tipo de cotação. Só que aqui não tem como evitar, por quê? Porque essas dimensões, elas só são colocadas, só existe esse posicionamento entre as vistas, tá? Porque senão eu teria que puxar essas linhas lá para o outro lado. E aí eu vou ter uma sobreposição, né, de linha auxiliar sobre linhas de chamada, né? Então, aqui é o melhor lugar para fazer esse tipo de cotação, tá? É entre as vistas. Mas, como eu já havia comentado, a regra deve se evitar. Nesse caso aqui não tem como evitar, né? Nesse caso é interessante que você faça esse tipo de cotação, tá? Outras peças também, né? Aqui também é tomada uma vista de A e é feita a representação, e aí ela fica de uma forma não deformada. Aqui, notem que também não é colocado aqui vista de B ou vista de C, enfim, porque aqui é como se fosse a projeção normal da vista superior, né? Pensando na projeção em primeiro diedro, tá? Então, aonde eu tenho essa inclinação é que eu vou projetar uma vista auxiliar, tá? Isso acontece também para aquelas peças que possuem mais de uma inclinação, né? E com, digamos assim, com ângulos diferentes. Então, eu tenho uma projeção aqui, que é da vista superior, imaginando também o primeiro diedro. Depois eu tenho uma inclinação que eu tenho que representar para baixo. E uma outra inclinação que eu tenho que representar para cima, porque essa vista, né, tem que ser sempre contrária à sua posição. Ou seja, se eu estou vendo, o observador está vendo nesse sentido, a vista tem que ser projetada naquela direção,
tá? Como se eu estivesse virando, funciona da mesma forma, porque nós estamos projetando no primeiro diedro. Se fosse no terceiro diedro, isso aqui seria invertido, né? Essa vista estaria lá em cima e essa aqui estaria aqui embaixo. Então, tem que ser levado em consideração que tipo de projeção, né? Que método de projeção está sendo utilizado. Nesse caso aqui, o primeiro diedro. Muito bem, então tem aqui alguns exercícios de vistas auxiliares para vocês fazerem. Esses 3 aqui, eles possuem apenas uma inclinação, e esse aqui possui 2 inclinações, que é para vocês treinarem essas vistas, né, a execução delas, e aí depois vocês podem me mandar os trabalhos e eu vou fazer a verificação, tá bem? Bom, e vistas de detalhe. As vistas de detalhe, elas servem para aquelas peças que elas possuem um certo comprimento, né? Aqui nesse caso tem 350 milímetros, está num formato A2, só que, e claro, foi reduzido, só que eu tenho vários detalhes que ficaram muito pequenos. Então eu teria que usar daquela relação, né, que eu já havia comentado com vocês, que o menor detalhe deve ter no mínimo 3 vezes a espessura da linha mais grossa. Esses detalhes são bem pequenos. O que acontece? Não vou conseguir cotar. Então, eu teria que aumentar o formato, pegar essa peça e botar num formato maior. Mas existe um outro artifício, né? um outro esquema para que eu não precise ficar tomando formatos maiores. O que eu vou fazer? Eu vou fazer vistas de detalhe. Eu pego esse detalhe A aqui, né? Então, eu represento com uma circunferência e uma letra, e escrevo aqui, ó, detalhe A, e sempre coloco a escala, tá? Escala 5:1. Então, essa ampliação, né, foi em 5:1, ou seja, aquele espaço onde está compreendido lá essa circunferência, tudo que tiver ali dentro está sendo representado aqui. Então, esse aqui é a borda da circunferência, notem, essa aqui é a borda daquela circunferência, o resto não tem mais nenhuma representação da peça, então eu não coloco para quê? Para que facilite, então, a minha cotação. Então, aqui, ó, eu tenho 2 milímetros com mais ou menos 0,1. Aliás, mais 0,01, e eu não posso fazer para menos. Então, eu tenho essa cota que é de 2 milímetros. Nessa representação de escala, ela quase não poderia ser vista, né? Da mesma forma como o detalhe B também, que aí eu faço a ampliação e eu consigo visualizar. Aqui foi utilizada uma escala que é fora do padrão, poderia ter sido ampliada 5:1. Aqui, da mesma forma, deveria ser 2 ou 5, né? Está fora do padrão desenho técnico mecânico. Mas dentro das empresas, o que acontece muito, né, é que os desenhistas e projetistas e o pessoal de fabricação, eles utilizam muito, né, porque esse desenho não sai da empresa. Na verdade, eles utilizam para a própria fabricação. O projetista desenha, né, e dimensiona e depois repassa para a fabricação. E aí essa peça não sai, né, esse desenho não sai, né? Ele fica para dentro da empresa. Então, tem muita informação que às vezes, né, estão fora das regras, mas dentro da empresa eles conseguem se entender, né? Já existe esse processo e eles desenham dessa forma. Tá bem? Então, as vistas de detalhe servem para isso, tá? Para fazer uma visualização sem precisar ampliar todo o desenho. Eu consigo simplesmente verificar aquele detalhezinho, né, ampliando ele, e, claro, tem que fazer a indicação, né, tem que escrever detalhe, né, e a indicação, no caso aqui é D, e a escala, tá, e tudo que tiver dentro daquela circunferência é representado. Então, ó, dá para ver a circunferência aqui, e depois eu coloco a cotação. Muito bem. Então, aqui nós temos uma peça que é para utilizar como vista de detalhe, porque vocês vão ter que reduzir ela tem uma dimensão muito grande, não vai dar para caber toda ela no formato A4, vocês vão ter que reduzir, e aí tem um detalhe aqui que é de 4 milímetros, né? Se vocês têm
digamos, estão utilizando a espessura da linha mais grossa é 7 milímetros, vocês já sabem, né, que nós vimos, que o máximo que eu consigo fazer é 2,1 milímetros, tá? Só que aqui, se eu reduzir, se vocês acharem que é interessante reduzir 1 para 2, essa dimensão vai ficar 2 milímetros. E aí vocês podem pegar e desenhar esse detalhe aqui, na vista, a princípio pode ser lateral esquerda, né? Na vista lateral esquerda, vocês vão pegar, fazer uma circunferência aqui, colocar uma letra de detalhe e ampliar, tá bem? Se tiverem dúvidas, depois, né, vocês podem entrar em contato para nós realizarmos um exemplo, né, sobre esse desenho aqui. Tá bem? E o simulado que eu havia comentado com vocês na última aula, o simulado ele vai ser para vocês já tomarem conhecimento de como vai ser a avaliação, tá? Então, imagine que isso aqui é o mesmo texto que vai ter lá na avaliação. Claro, aqui eu escrevi que é o simulado. Então, no simulado, o aluno terá 2 horas para realizar as vistas ortogonais cotadas em um formato A4, com margens, legenda e sublegenda, segundo o que foi demonstrado em aula e executado nos exercícios que foram propostos. Então, é esse aqui o trabalho, né? Aqui estão também as informações que vocês vão colocar. Claro que aqui vocês vão colocar o nome de vocês, a data vai ser a data do trabalho, né? A escala também, vocês vão, se tiverem que reduzir ou ampliar, vocês vão colocar a escala que vocês utilizaram. Aqui também o diedro, tá? Então, essas informações vocês vão colocar. Aqui eu coloquei exercícios sobre vistas ortogonais cotadas, mas aqui vocês podem colocar simulado, tá? Aqui também, dependendo do nome da peça, vocês podem mudar aqui. Eu coloquei como suporte apenas. O material vocês podem deixar aço, sai 1020, né? E as dimensões, claro, vocês não podem utilizar essas aqui. Claro, a não ser que a peça tenha essas dimensões, mas vocês vão ter que colocar as dimensões totais da peça nesses 3 espaços aqui, tá? Então, é muito parecido com o trabalho que vocês já fizeram, tá? Então, vocês têm 2 horas para receber a peça, né? Quando vocês recebem a peça, começa a contar as 2 horas. Vocês vão ter que fazer esse formato. Então, a margem, a legenda e sublegenda, ela é igualzinha a que vocês já fizeram. Se já quiserem fazer de antemão, ela é essa aqui, tá? O que vai mudar é a data que vocês vão fazer, o nome de vocês já podem preencher. Aqui, depois vocês podem já preencher como avaliação da primeira etapa, tá bem? Se já quiserem fazer também. Então, muita coisa vocês já conseguem adiantar do trabalho, tá? Então, seguindo aqui do simulado. As vistas cotadas devem ser centralizadas no espaço útil, utilizando-se a melhor escala para sua interpretação e de acordo com as regras estudadas. Então, tem que levar em consideração todas as regras de cotação que nós vimos, né? Utilizar a melhor escala, se tiver que ampliar ou reduzir, né, a peça. E o sistema, né, ele será fechado após passar as 2 horas. E não será mais possível enviar a avaliação. Ou seja, vamos levar em consideração, né, vai ter essas 2 horas. Se vocês não conseguirem, vocês vão ter que enviar o trabalho assim como deu, né? É só uma imagem, vocês tiram a imagem ou façam um escaneamento da peça, né? E aí depois tem que anexar lá pelo mesmo lugar, né, do Moodle, né, que vocês vão ver que vai ser como uma tarefa, né, então a tarefa vai ter um espaço para vocês anexarem o trabalho, assim como vocês já fizeram nos exercícios, tá bem? Deve-se utilizar caligrafia técnica para o preenchimento das informações da legenda e sublegenda, de acordo com a imagem, então eu já expliquei para vocês que essas informações, né, algumas têm que ser modificadas em relação à atualização de data, o nome de vocês, né, também vocês têm que colocar, o diedro que vocês vão trabalhar,
né? Aqui essa representação está no primeiro diedro. E aqui, claro, o nome do trabalho. Tá bem? Então, esse aqui vai ser esse aqui é um exemplo do trabalho da avaliação, né? Que nós vamos fazer como simulado para vocês tomarem, então, tomarem corpo, né? De que é muita coisa para fazer, na verdade, né? Mas vocês já podem ir adiantando e depois, tendo já essa parte, fica mais tranquilo para vocês executarem, né? Inicialmente um esboço com as vistas e cotas, para depois começar a centralizar e executar o desenho aqui dentro. Muito bem, então eu deixei aqui mais alguns exercícios para vocês, né, executarem, para ir treinando, né, para o simulado. Aí depois no simulado, claro, cada aluno vai ter uma peça diferente, né? Talvez no simulado não, mas na avaliação é certo que vocês vão ter peças diferentes. Tá bem? Então tem aqui cinco peças para vocês também exercitarem. Umas mais complexas, outras nem tanto. Tá bem? E aí vocês podem me enviar até a próxima aula para que eu possa corrigir. Bom, então a aula de hoje fica por aqui. Lembrando que a parte de vistas auxiliares e vistas de detalhe não vai cair na avaliação da primeira etapa. E o conteúdo, né, que vai cair na avaliação é esse que eu comentei do simulado. Tá bem? Então, até a próxima.